Agora, Lucas, e se eu quiser, propriamente dito, fazer a divisão de tensão? Aí você vai fazer o seguinte, bom, nesse nosso caso aqui, eu coloquei como a divisão de tensão em cima do meu R2. Ou seja, eu vou ter uma queda de tensão em cima do meu R1, correto? Que eu vou chamar de VR1. Não sei o valor, não me importa o valor no momento, eu só estou trabalhando com uma fórmula, de forma genérica, certo? E aí eu vou ter uma queda de tensão também no meu R2. Então se eu conectar qualquer coisa aqui em paralelo com o meu R2, eu vou ter exatamente a tensão em cima do meu R2. Então, por exemplo, às vezes você está fazendo um circuito e aí você quer descobrir alguma parte, alguma grandeza elétrica depois dessa parte de meu R2, certo? Só que eu não tenho corrente elétrica. O que eu faço? Trabalho com o meu divisor de tensão propriamente dito. Então qualquer coisa que eu conectar aqui em paralelo vai ter exatamente a mesma tensão da minha resistência, correto? Beleza, Lucas. Agora vamos lá. Se eu tenho uma queda de tensão em VR2, como que eu posso calcular essa queda de tensão em meu VR2, né? Aliás, no meu R2, sem necessariamente ter a corrente elétrica? Bom, foi o que eu fiz aqui, certo? Eu quero descobrir a tensão no R2. Então eu coloco VR2, certo? Sem segredo nenhum, é igual ao meu R2, porque a tensão que eu quero descobrir agora não é mais minha resistência total, certo? Agora é minha R2. Vezes a corrente que passa por R2, que é aqui mesmo que passa por R1, que é a mesma que passa pelo circuito todo, que é o quê? Tensão dividido por R1 mais R2. Basicamente, isso é a fórmula do divisor de tensão. Você vai pegar a resistência que você quer, vai multiplicar pela tensão da bateria, nesse caso aqui, tá? Nesse caso aqui é a tensão da bateria, dividido pela soma das minhas resistências, ou seja, a minha resistência total. Isso daqui vai dar uma resistência menor do que 1, certo? Até porque eu estou dividindo um valor menor por um valor maior, toda vez que eu faço a divisão de um valor menor por um valor maior, vai dar um número menor que 1. Logo, quando eu fizer a multiplicação com a minha tensão da bateria, eu vou ter uma tensão, obviamente, menor do que a tensão total, que na realidade é a própria tensão de VR2. Então, por exemplo, se aqui eu tivesse uma resistência de 4 ohms, certo? E no meu R2 eu tivesse uma resistência de 6 ohms, e a minha bateria fosse uma bateria de 1 volt, o que ia acontecer? Se eu fizesse o cálculo aqui, eu ia substituir, certo? Vamos ver se eu consigo escrever aqui embaixo. VR2 igual a minha R2, que na verdade é 6, multiplicado por 1, dividido por 6 mais 4. Isso aqui ia ficar 6 dividido por 10, que nada mais é do que 0,6. E aí a tensão que ia sobrar em VR2, o que seria? 0,6 volts, que é a divisão entre essas duas resistências, certo? Então basicamente eu ia ter 0,1 amperes circulando por essas duas resistências, certo? Porque se eu somar 4 mais 6 vai dar 10. E aí se eu fizer a divisão da minha tensão, que é 1 volt, por 10, eu teria 0,1 amperes. E aí é só multiplicar pela minha resistência. Então basicamente eu vou ter 0,4 volts, 0,6 volts. E é assim que acontece a nossa divisão de tensão. Essa dedução aqui que eu fiz para vocês, eu faço porque muita gente confunde com a divisão de tensão, divisão de corrente. Então ela confunde na hora de fazer a fórmula e aí não consegue deduzir. Então basicamente é assim que você vai trabalhar com a divisão de tensão. Se eu quero fazer uma divisão de tensão é porque eu não tenho nenhum valor de corrente, não tenho como trabalhar com valor de corrente. E aí o que eu faço? Uma substituição da minha corrente total, analiso o circuito, nesse caso aqui vai ser V sobre R1 mais R2, e aí substituo lá na minha primeira lei de Ohm. E aí defino qual a resistência que eu quero fazer a divisão de tensão, no nosso caso foi R2, e faço o cálculo da maneira que a gente realizou aqui. Bem simples, não tem segredo nenhum.